é muito bom ter alunos como a Adija Wilson, que, embora as dificuldades, e eu conheço a Adija desde o seu tempo em que fez o mestrado em Biologia da Conservação no Parque Nacional da Grongosa, e realmente a Adija faz parte daquele grupo de jovens investigadores, eu já a considero uma jovem investigadora, que embora as dificuldades tenham existido, ela conseguiu realmente superá-las. E a Adija faz parte de um grupo, realmente, talvez uma coincidência ou não, mas este grupo de alunos, que no fundo resultou no primeiro grupo de mestres em Biologia da Conservação, dado pelo Consórcio Universidade de Lisboa e o consórcio de várias universidades moçambicanas, que depois também tiveram, claro, um grande apoio, porque todos os mestrados decorreram no Parque Nacional da Grongosa, foi uma experiência única e por isso é que eu acho que a Adija está aqui. Mas realmente ela podia ter parado pelo seu mestrado, ela podia ter ficado satisfeita, ter feito o mestrado, mas não. Ela é uma mulher insatisfeita, é uma investigadora que procura cada vez ter maior conhecimento e por isso ela tinha um sonho que me divulgou logo ainda quando nós estivemos juntas na orientação da tese, que era continuar os seus estudos. E então foi ela que começou a ver as hipóteses e realmente teve esta hipótese da Fundação Carlos Gulbenkian, que realmente eu agradeço e muito a oportunidade que dá a estes jovens investigadores de zonas que não são fáceis e que dá esta possibilidade de eles virem então aprofundar os seus conhecimentos. Portanto, esta bolsa do António Coutinho realmente é fundamental no sentido em que deu o apoio logístico, financeiro, para a Adija continuar o seu trabalho e ainda mais para ela continuar o seu sonho, porque na verdade a Adija neste momento está inscrita no doutoramento na Universidade de Lisboa em Ciências da Sustentabilidade e se não tivesse sido esta bolsa ela não teria conseguido continuar o seu sonho. Há muito para batalhar, isto são só os primeiros passos, mas eu sem mais demoras quero que a Adija então fale por ela, mas é verdadeiramente um orgulho tê-la aqui e à semelhança de outros colegas que também eu espero que estejam a fazer os seus percursos, claro que na medida em que nós podemos apoiar é com todo o prazer e com todo o orgulho que apoiamos a Adija e o seu trabalho. Então Adija, como nós costumamos dizer, não é the floor is yours, mas agora o ecrã é teu. Obrigada. Obrigada, professora Cristina. Queria agradecer, em primeiro, a presença de todos para este momento. É um prazer para mim estar Desculpa. Ótimo. Continua, desculpa. É um prazer para mim estar a apresentar este trabalho para vocês, que teve a orientação da professora Cristina, do professor Paulo, da UTAD, e do Marcelino, da Universidade de Lúrio. Esta apresentação tem como estrutura, primeiro, a introdução, os objetivos, a metodologia, a apresentação de resultados de discussão, conclusões e, por fim, uma perspectiva futura. Muitos podem se perguntar como é que começa essa paixão por abelhas, por mel. Por diversos motivos isso me levou, mas sem dúvidas as palavras do Albert Einstein incentivaram-me bastante para gostar e trabalhar com abelhas. Ele diz: se as abelhas desaparecerem na face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Então, o que seria o mel? O mel é o resultado do processamento do néctar que as abelhas escolhem durante a sua polinização e a mistura com a melada das secreções de partes vivas das plantas. De acordo com a FAO, a produção mundial do mel já excedeu os 1,1 milhões de toneladas por ano. E no ranking dos 5 mais produtores do mundo, com cerca de 55%, destaca-se a China, o México, a Rússia, a Turquia e os Estados Unidos. Quando falamos da apicultura,
é fácil fazer a ligação direta com o mel, mas os produtos apícolas vão para além do mel. Podemos citar a cera da abelha, o pólen, a geleia real, a própolis e os serviços de polinização. Quando falamos de serviços de polinização, o mais importante de realçar aqui é que 1/3 da dieta humana é feita de plantas que são polinizadas por insetos, e as abelhas por si são responsáveis por cerca de 80% desta polinização, o que faz com que a polinização seja indicada como uma das grandes importâncias da apicultura. A apicultura ela tem sido usada como uma ferramenta para a promoção da conservação das florestas em diversos países. E exemplos de sucesso vêm em África, em países como a Tanzânia, em que os apicultores passaram a manter as plantas de interesse apícola por volta das suas colmeias e também passaram a proteger as florestas que se encontravam próximas às suas colmeias. No sudoeste da Etiópia, 97% dos apicultores estão envolvidos em pelo menos uma atividade de aprimoramento florestal. Atividades como plantio de árvores, preservação e conservação de árvores. Quando falamos da qualidade do mel e da autenticidade, existem vários fatores que podem ser estudados, vários aspectos, e um deles é a origem botânica. A origem botânica é basicamente as plantas que as abelhas visitam na produção do mel. E esse estudo pode ser feito através do estudo da morfologia dos grãos de pólen, que são apresentadas no mel, a que chama-se a ciência da melisopalinologia. Eu trouxe aqui um exemplo do mel da manuka como um bom exemplo de origem botânica. O mel da manuka, a manuka é um arbusto que ocorre na Nova Zelândia. Só para terem ideia, uma garrafa dessas que vem, ela chega a ser comercializada a 200 euros. E a Nova Zelândia, no ano de 2015, conseguiu faturar cerca de 6,6 bilhões de dólares com a venda deste mel. Junta-se também a questão da origem geográfica quando falamos da autenticidade do mel. E a origem geográfica ela é muito relacionada à adulteração do mel. Isto acontece porque nos últimos tempos os consumidores têm tendência muito forte a ligar o mel à sua zona de origem. Como verifica-se uma menor oferta, uma maior procura, isto vai resultar em preços altos. E quando temos preços altos, há maior tendência para adulteração, o que faz com que o mel seja o terceiro alimento mais adulterado no mundo. A utilização da indicação de origem geográfica é muito importante para os produtores, porque isto permite que eles tenham uma representação no mercado e, desta forma, conseguirem preço prémio pelos produtos produzidos. Em Moçambique, a apicultura é uma atividade que vem sendo desenvolvida há vários anos e esta atividade é caracterizada por ser uma atividade do setor familiar, na sua maioria, com cerca de 70%. Ainda existe a utilização de técnicas rudimentares, que consiste na utilização de colmeias tradicionais, feitas através da casca das árvores e a utilização do fogo no momento da cresta do mel. A utilização do fogo para a cresta tem efeitos nocivos para os ecossistemas e também influencia na baixa qualidade do mel produzido. Esta pesquisa foi feita no Parque Nacional da Gorongosa. O Parque Nacional da Gorongosa é uma área de conservação que localiza-se em Moçambique, na província de Sofala, na zona centro, e encontra-se no extremo sul do Grande Vale do Rift. Esta área, incluindo a sua zona tampão, tem cerca de 10.000 km². É uma área de conservação modelo no país e estima-se que a Gorongosa seja o lar de cerca de 75.000 espécies de organismos vivos multicelulares, dos quais 6.300 são espécies de animais e plantas já documentadas. Dessa documentação,
foram identificadas 100 espécies novas para a ciência, 25 espécies endêmicas da gorongosa e 750 espécies que constam na lista vermelha da IUCN. A pesquisa foi feita no parque, concretamente na zona da Serra da Gorongosa, no Centro de Educação Comunitária e em comunidades do distrito de Xeringoma. Como forma de travar as elevadas taxas de desflorestamento no parque e incentivar a prática da apicultura sustentável, o parque criou o Programa da Apicultura. O Programa da Apicultura ele consiste basicamente em disponibilizar colmeias modernas às comunidades, dar assistência técnica e comprar o mel que é produzido por estas comunidades. Entretanto, o sucesso desta atividade ainda está longe de ser alcançado porque existe uma deficiência de informações cruciais para o desenvolvimento da cadeia de valor do mel. Informações como a origem botânica, a característica físico-química, isotópica e organolética do mel, daí que surge a pesquisa, que teve como objetivos fazer a caracterização dos meios produzidos na zona tampão do parque, com vista à delimitação da origem geográfica e autenticidade dos meios. Constituiu também o objetivo dessa pesquisa fazer o estudo polínico das espécies botânicas encontradas no mel, fazer uma caracterização florística das zonas de produção de mel e uma análise da composição isotópica de carbono 13 e azoto 15, bem como uma análise elementar do carbono e azoto no mel e na proteína do mel. Do ponto de vista de metodologia, para a obtenção das amostras foram procurados trânsitos de 500 metros, com base na colmeia, no sentido norte, sul, leste e oeste, e foram coletadas amostras de flores ao longo dos trânsitos. Para o mel, foram coletadas amostras de mel diretamente nas colmeias dos apicultores. A análise melisopalinológica foi feita seguindo a metodologia adaptada de Lauris e companhia, usando a técnica da cetilose, e a análise da composição isotópica foi feita através da técnica IRMS. Da pesquisa, foram obtidas 49 espécies que constituíram a palinoteca, das quais 49 espécies pertenciam a 25 famílias. E temos aqui algumas imagens de graus de pólen e por cima temos as flores desses graus de pólen. Em relação à diversidade polínica do mel, foram identificadas com maior predominância as espécies de família Fabaceae, sendo que as famílias Malvaceae também estiveram bem representadas. Este resultado permitiu-nos ver que existe uma grande diversidade polínica nos meios estudados. Em relação à identificação dos meios monoflorais, das 24 amostras estudadas, foram identificados 12 meios monoflorais de espécies como Acacia, Cumbretum, Crotellaria, sendo a espécie Dracaena reflexa a que teve maior número de meios monoflorais. A identificação de meios monoflorais dá uma grande valorização aos meios. Nos meios estudados também houve a ocorrência de espécies exóticas, como o caso do gênero Eucaliptus, e algumas cultivares, como o milho. A presença desse tipo de espécies mostra que os sistemas agroflorestais são muito importantes para a apicultura na região da Gorongosa, o que permite nos dizer que estes sistemas são importantes porque elas podem disponibilizar alimento para as abelhas e são um grande suporte para a apicultura, principalmente em momentos em que as plantas nativas não estão a florir. Do ponto de vista de diferenciação dos meios produzidos com base no espectro polínico, foi possível fazer a diferenciação dos meios produzidos na zona do 6C, sendo que os meios de Xeringoma e da Serra da Gorongosa não foram possíveis de fazer a distinção com base no espectro polínico. A comparação da composição isotópica
não teve diferenças significativas no delta carbono 13, na proteína do mel, bem como no mel, o que permitiu-nos ver que não existia adulteração em relação aos meios estudados. A composição isotópica do carbono não distinguiu os meios estudados. No entanto, a análise dos clusters evidenciou uma maior proximidade entre os meios da Serra da Gorongosa e do 6C. Desta forma, a pesquisa conclui que para a produção do mel ao redor do Parque Nacional da Gorongosa, as abelhas visitam plantas de diversos taxas, sendo as espécies que compõem a família Fabácea as mais visitadas. Existe um grande potencial para a produção de mel monoflorais ao longo do parque. Do ponto de vista de origem geográfica, o espectro polínico permitiu diferenciar os meios produzidos no Centro de Educação Comunitária, CEC, e a análise dos clusters indicou uma tendência para a segregação dos meios do CIC e da Serra da Gorongosa com base na composição isotópica e análise elementar. Desta forma, o estudo conclui que a produção do mel no Parque Nacional da Gorongosa, para além do valor socioeconômico, deve ser considerado como uma estratégia para a conservação das florestas e dos ecossistemas. O estudo foi preliminar, como disse antes, usei pouco número de amostras, e agora para o futuro eu espero continuar com essa pesquisa e pretendo agora para a tese de doutoramento fazer um estudo sobre a diversidade das abelhas selvagens na zona da Gorongosa, fazer a caracterização ecológica e mapeamento das zonas de potencial apícola, desenvolver técnicas de qualidade e origem do mel que não estão sendo implementados em Moçambique, identificar os serviços dos ecossistemas ligados à apicultura e seus trade-offs, analisar a caracterização, a cadeia de valores de produção do mel da Gorongosa e fazer um estudo da inclusão do gênero na apicultura. Gostava de coração agradecer à Fundação Colossia Gulbenkian, através da Bolsa Coutinho, que permitiu o financiamento dessa pesquisa, à Universidade de Lisboa, através do C3C, à Universidade de Trás-os-Montes, pela disponibilização do laboratório apícola, ao Parque Nacional da Gorongosa. O meu muito obrigada a todos.